Católica de Pernambuco, do MBA de Digital Strategy. Estou coordenando também esse MBA, está indo aí para a 3ª turma. Da formação acadêmica, tenho mestrado em comunicação, tenho ciência política, enfim, é uma mistura, e sou jornalista, então tem aí uma mistura de ciências em torno disso, então há uns 15 anos trabalhando aí com digital, então é um pouco da minha formação. A Lefil existe há 13 anos, né, está no mercado aí há 13 anos, tem gente aqui que está com a gente desde que a gente começou, né, acho que Mauro, eu ouvi o nome de Mauro, não sei se eu estou enganada, porque agora eu não estou vendo mais ninguém, porque eu estou apresentando, mas são pessoas que estão com a gente. Estou aqui, Rosa. Eita, coisa boa. Obrigada, Mauro. Então, está com a gente desde o início, né? A Lefil, ela hoje é uma empresa focada no Customer Centric Marketing. O que é isso? É uma empresa hoje focada em marketing, focada em cliente, né? A gente só hoje está atendendo projetos que entendam que o cliente é o centro de tudo, né? É o centro do marketing. Então, a gente está focado em entender as pessoas cada vez mais, em pesquisar comportamentos humanos, para, a partir daí, desenvolver estratégias de marketing, né? A gente hoje está com mais de 15 colaboradores, todos em home office, até que se tenha vacina ou se prove o contrário. Então, estamos todos aí, nosso escritório hoje é a nuvem, e estamos todos em casa. A gente já atendeu aí mais de 400 clientes, e 20 mercados. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Para que vocês entendam que o que a gente vai discutir hoje vem dessa essência, né? Vem desse pensamento, desse know-how de estar atendendo esses diversos mercados. A gente tem uma novidade, que é o nosso compromisso agora global, a gente faz parte do Pacto Global Rede Brasil, né? A gente é signatária agora da ONU Mulher, o que é isso? A gente assumiu um compromisso com a ONU. A ONU aposta em algumas empresas para que elas ajudem a empoderar as mulheres. E aí passa por um critério de seleção, e a gente está entre as 300 empresas no Brasil que hoje tem no Nordeste a gente é a única, né, nessa categoria de estar ajudando aí o empoderamento das mulheres. E diante disso, a gente nasce aí com um projeto chamado Mulheres Digitais, que é para que as mulheres, durante essa pandemia, que são empreendedoras, a partir do digital, elas consigam dar a volta por cima, consigam se repensar. Então, a gente está aí com a meta de atingir 100 mulheres com aulas gratuitas, não só do Brasil, mas também internacional, né? Hoje, Sinara está aqui, Sinara, Esther e Amanda deram aulas para mulheres que estavam em Londres, foi isso, Sinara? Londres, França, Portugal, enfim. Isso, foram vários países, na verdade, né? Acho que a gente teve aí 3 ou 4 nacionalidades, não, né? São brasileiros, mas estavam em países diferentes, e aí a gente tocou a aula tanto com ela quanto com as do Projeto Nacional hoje. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho, a equipe toda está envolvida, e a gente conseguiu ver algumas pesquisas aí apresentando que a gente já conseguiu reverter a situação de várias mulheres por conta do empreendedorismo no digital. Então, a gente está bem feliz e bem contente com isso. Aqui são alguns clientes que a gente atende, né, ou atendeu, alguns grupos empresariais, o segmento de alimentos e bebidas, varejo, a área da saúde, energia, construção civil, concessionária, educação, sistema S, funerária, né? Então, funerária foi um desafio, não sei se o pessoal está aqui, mas foi um grande desafio para a gente, né? A gente está atendendo aí o segmento funerário, foi super novo, restaurantes, tintas, serviço público, advocacia e comunicação. Comunicação, a gente conseguiu aí fazer um portfólio de atender todos os veículos de comunicação hoje de Pernambuco. Startups, a gente está muito próximo às startups. Tecnologia aí, um grande parceiro da gente aí, a César School, o César, na verdade, combustíveis e agroindústria, né? E o setor da hotelaria. Então, é mais ou menos isso. Então, vamos começar. Antes de começar, eu queria até dizer para vocês, e aí tem a oportunidade até de ninguém perder tempo aqui, né?
que o tema da palestra é relacionamento com o cliente, mas não é CRM. Eu não vou falar absolutamente nada sobre CRM. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que a gente coloca, ninguém saiu, todo mundo continuou, então isso é um bom sinal. Porque toda vez que a gente coloca CRM, que a gente coloca que quer conversar sobre relacionamento com o cliente, a primeira coisa que aparece é qual é a plataforma de CRM que você indica para a gente. E eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de estratégia de relacionamento, é muito maior do que ferramenta, né? A gente, às vezes, a gente coloca a ferramenta acima da estratégia numa facilidade enorme. Então, assim, como vocês aqui são os meus clientes, já estou alinhando a expectativa de dizer para vocês, ó, alguém que chegou aqui com a expectativa que a palestra, o debate vai ser sobre CRM, pode ir embora, não perca seu tempo, porque eu não vou citar absolutamente nada relevante sobre CRM. Se vocês continuam, então tá ótimo. Também não vou falar de NPS nem SLA. Então, já estou avisando também que o debate não é sobre indicadores de relacionamento. O debate é sobre estratégia de relacionamento. Se alguém também está com essa expectativa, já estou aqui nivelando com vocês que não vai ser sobre isso. Também não vou falar de call center nem atendimento com cliente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Sinara, que hoje a estratégia do marketing digital da Lefil, né, está com ela aí, e aí ela fez aí uma divulgação que eu até disse, ela danou-se, por que divulgar para tanta gente? E são as contradições, tá, de quem eu faço marketing, mas existem algumas contradições nos seres humanos, e essa é uma das minhas. E aí começaram a vir ligações. Tu vai falar sobre call center, tu vai explicar com os 10 mandamentos como é que se deve melhorar o atendimento. Não vou falar de call center, nem vou falar de atendimento nesse sentido. Então, para a gente começar já também direitinho, não vou falar sobre isso. E o que é que eu vou falar? Então, o que a gente está se propondo a conversar e pautar hoje o mercado é que relacionamento tem a ver com vida, tem a ver com comportamentos, tem a ver com preferências, tem a ver com pessoas. Quando a gente está falando sobre relacionamento com o cliente, não é simplesmente pegar a lista de compras das pessoas e estar mapeando o que ela está comprando e fazer anúncio. É muito mais que isso. A gente quer entender da vida dessa pessoa, a gente quer entender de comportamentos, a gente quer entender de pessoas. E isso, para a gente, tem as palavras, ela tem uma força muito grande quando a gente diz, é diferente de você atender. Quando a gente se relaciona, a gente quer estar junto, a gente gosta, a gente vai fazer por onde que a nossa experiência ela seja proveitosa, mas principalmente a gente gosta, né? A gente gosta de gente, a gente gosta daquela pessoa. Atender, eu atendo qualquer um. Então, o telefone toca, eu atendo porque é o jeito. Mas me relacionar, eu só me relaciono com quem eu gosto. Então, é importante que a gente tenha essa diferença e coloque esse peso do emocional quando a gente falar de relacionamento. Então, para a gente há essa diferença. E aí, algumas pessoas hoje também perguntaram por que o marketing, já que a Lefil é uma empresa focada em uma consultoria em experiência de marketing, está agora falando sobre relacionamento. Por conta disso. Porque essa pesquisa da Microsoft, por exemplo, aponta como o serviço customizado impacta na fidelização, na lealdade à marca. Então, 58% das pessoas que foram entrevistadas disseram que era muito importante, ou seja, não tem como dissociar o relacionamento com o cliente hoje do marketing. Na verdade, uma bandeira que a gente está levantando, que a gente está tentando construir em todos os lugares que a gente passa, que marketing, ele tem a ver com tudo, com todo o processo de uma empresa. Ele não é um departamento, ele não deveria ser um departamento. Ele está dentro de todo, ele está dentro do cerne da empresa, é um coração que as artérias, às vezes, ela perpassa por tudo. Se tem problema, o marketing vai ser envolvido. Se tem um problema no produto, um problema no relacionamento com o cliente, tudo vai estourar no marketing. Então, é muito importante. Então, diante dessa visão que a gente tem, dessa estratégia que o marketing tem, então, a gente achou por bem estar colocando cada vez mais esse debate do relacionamento com o cliente também como um papel importante do marketing. E veja, na pesquisa global, 58% disseram que acham que o atendimento, essa relação com o cliente, impacta na lealdade da marca, que é uma tarefa do marketing, cuidar da marca,
No Brasil, essa taxa aumenta para 85%. Então, assim, o brasileiro, realmente, ele tem uma relação da marca com o relacionamento com o cliente muito forte. E isso impacta muito na concepção de marca. E aí, essa pesquisa também dá ponta se você pararia, né, algum negócio, em relação, se você tem em relação à experiência que você teve com o cliente. E 61% das pessoas disseram que sim, eu cancelaria um negócio se eu não tivesse uma boa experiência. E o brasileiro, mais uma vez, é muito mais forte em relação a isso. 76% disse, eu realmente cancelaria. Então, veja, eu, enquanto marketing, posso fazer um esforço enorme de brand, de anúncio, seja lá o que for, mas se a área de relacionamento com o cliente não estiver funcionando, ou se o meu relacionamento com o cliente não foi bem sucedido, todo o meu trabalho foi em vão. Então, isso foi só para fundamentar para vocês a importância que tem da relação do marketing com o relacionamento com o cliente. E aí, a nossa conversa, ela se divide em 3 grandes eixos, em 3 estratégias. Primeiro que a palavra confiança, ela pauta toda a nossa estratégia, né? Então, a gente tem aí, primeiro a gente vai falar sobre pessoas, depois a gente vai falar sobre marcas e depois sobre a experiência em si. São os 3 pilares que vai fundamentar esse relacionamento com o cliente. Primeiro, em relação às pessoas. O primeiro lembrete que a gente faz quando a gente vai falar sobre relacionamento é entender quem é essa pessoa, entender quem é seu cliente. A gente está falando de pessoas, então a gente tem que entender a jornada dessa pessoa, o que é que essa pessoa representa. E quando eu falo de pessoa, não é um aglomerado, não é a de forma massiva, mas em tentar entender cada vez mais os nichos que existem dentro dos clientes que a gente atua. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Entender sobre o contexto, ou seja, as pessoas elas não estão fora de um contexto, existe um contexto na vida delas, existe um contexto no país, existe um contexto no local, ou seja, a gente começou a entender muito mais de contexto com a Covid, quando começamos a fazer campanhas, que a gente começou a analisar a linguagem que se utilizava, para quem a gente estava direcionando aquela mensagem de uma forma mais cuidadosa, ou seja, o contexto de qualquer tipo de relacionamento com o cliente, ele é importante, ou seja, aquela pessoa está endividada, perdeu o emprego, isso para a gente é fundamental. Dentro de uma nova proposta de economia de um país, ou seja, como é que está se dando esses novos hábitos de consumo, e entender que o cliente também não é um inimigo. Então, isso a gente sempre diz muito. Então, se a gente às vezes entra numa empresa, e quando a gente leva, a gente tem uma equipe, eu não sei nem se ela está aqui, a Amanda, que é responsável, que é a parte de monitoramento das redes sociais e que também faz o atendimento ao cliente pelo digital, né? E quando, às vezes, a gente leva uma reclamação, ou seja lá, um pedido de algum cliente em relação a alguma coisa de algumas empresas, algumas vezes tem uma reação de tipo, por que ele está falando comigo? Por que ele está pedindo isso? Ah, de novo esse assunto, ele não leu não o post. Então, às vezes, a gente não tem paciência, ou a gente acha ruim quando há essa interação. Então, isso é muito importante, que a gente entenda que o cliente não é nosso inimigo. Se a gente tem um perfil de gente que está lidando na área de relacionamento com o cliente e não gosta de cliente, tem alguma coisa errada. Então, às vezes, é muito mais importante entender o perfil da pessoa, entender se essa pessoa tem habilidade para aquilo, do que a técnica, porque técnica a gente ensina. Perfil, a gente não tem como mudar, muitas vezes, né? Nem você na terapia aí, durante uns 20 anos da vida, você muda. Minha gente, é muito ruim fazer alguma coisa online sem ver vocês, sem ver as pessoas. Porque eu não estou vendo a reação de ninguém, não estou vendo ninguém falando, ninguém dizendo nada. É estranhíssimo, parece que você está falando sozinha. Vocês estão aí, né? Alguém aí? Sim. Oi? Sim. Existe vida? Estamos aqui, Rosé. Vamos lá. E nesse contexto de Covid, a gente não poderia deixar de falar dos impactos que aconteceram. E, assim, foram estudos e mais estudos que a gente vem acompanhando, que é o compreender esse contexto novo, né? Primeiro, as pessoas viraram digital first de um dia para a noite, ou seja, quem não era passou a ser, quem era passou a ser mais. Novos comportamentos, ou seja, as pessoas que não cuidavam de casa, por exemplo, do faça você mesmo, começaram a cuidar.
pessoas que nunca, ajuste de roupa que nunca tinha feito, começaram a fazer. Então, todos esses novos comportamentos são importantes para quem está se relacionando, entender o contexto daquela pessoa para se relacionar, né, para falar. Um menor poder aquisitivo, ou seja, as pessoas reduziram o seu poder aquisitivo de todas as classes, isso é comprovado. Então, há uma redução em relação a isso. Há um medo, né? A gente precisa lidar com o medo que as pessoas estão. Ainda hoje, o abrigo, né, a casa virou sinônimo de segurança, e o mundo lá fora virou algo que amedronta, que causa insegurança, que não é o mais confortável, né? As pessoas não jantam mais na tranquilidade, que estou falando das pessoas mais conscientes, né? Porque se a gente for falar de generalizar, é mais complicado, mas assim, existem pessoas com medo ainda em relação a isso. Estamos num contexto ainda de um isolamento social e um trabalho remoto, né? O home office, ele tem um impacto muito forte, né, nas nossas vidas, nas empresas, e isso trouxe realmente uma diferença absurda quando a gente vai olhar para o contexto de pessoas em relação ao momento que a gente está vivendo. Isso tudo para a gente dizer que nada é estático, que tudo está dinâmico. Inclusive, as pessoas estão dinâmicas. Hoje elas são assim, amanhã elas podem ser outra coisa. E nesse momento de relacionamento com as pessoas, é importante a gente saber tudo isso. É importante que aí o nosso CRM, ou que a nossa estratégia de relacionamento, ela esteja pautada em entender esses diversos contextos. E quando a gente vai pensar em pessoa, em persona digital, a gente pode fazer uma persona por geração, e aí a gente pode fazer a geração Y, Z, M, milênios, seja lá o que for, e aí fazer estratégia focada em questão de geração, mas compreendendo que tem pessoas que a idade pode estar colocada numa determinada caixinha da geração, mas o pensamento dessa pessoa é outro, as características é de outra geração, então isso é importante. O local ganhou uma dimensão absurda agora com a pandemia. Então, a gente já observa aí estratégia de marketing de grandes lojas focando no local. Antes o local era muito visto pelo marketing como sinônimo de pobreza, como pequena empresa. Quem olha para um local, para um bairro, é uma pequena empresa. Agora, ganhou uma dimensão enorme de você trabalhar com o local, por conta da mobilidade, da privacidade, por conta das mudanças de comportamento, ou seja, por conta da avalanche que foi as campanhas de ajudar o pequeno negócio. Então, o local ganhou uma dimensão diferente nesse contexto. A cultura, então, é diferente, a cultura de cada cidade, ela é diferente de uma para outra. Então, o relacionamento, ele parte muito para a cultura. A cultura do Rio de Janeiro é uma, a cultura de Recife é outra. A cultura de Recife é diferente na Zona Norte e na Zona Sul. Eu lembro que a gente estava fazendo uma campanha para... Camila, tu estás aí? Estás, né? Quando a gente foi discutir campanha sobre Zona Norte e Zona Sul no Recife, a gente percebia as diferenças que existem, então esse é um ponto a se considerar. E a questão econômica, classe social, A, B, C, D, interfere no nosso hábito. Então, tudo isso é para reforçar mais ainda que não dá para lidar com relacionamento com o cliente, imaginando que ele é um bloco único que está pautado apenas em dados que a gente estava acostumado a segmentar. Outra pergunta importante quando a gente for classificar esse cliente é por que ele comprou. Né? Ele comprou porque foi o jeito, ele estava com uma necessidade específica, ele precisava tomar água e ele comprou a minha água. Foi uma decisão racional, ou seja, ele teve critérios, atributos para comprar aquilo, ou ele comprou por uma questão emocional. O preço estava mais alto, mas a gente tem uma relação tão forte com ele que a gente conseguiu tocar ele emocionalmente. Ou foi uma compra de impulso. Nessa pandemia, a gente viu muita compra de impulso. Eu estava bebendo água, tá? Tiveram pessoas que... uma influenciadora estava conversando comigo, e ela falou isso publicamente, ela, Rosário, eu comprei 6 sandálias havaianas. Me pergunte o que é que eu vou fazer com 6 sandálias havaianas, que nem de casa eu estou saindo, não sei, mas comprei pelo impulso. Então, assim, compras pelo impulso, a gente sabe que elas acontecem, e aí tem e-commerces que, inclusive, considera esse tipo de comportamento, e você pode rever essa compra e explicar que foi uma compra que não foi pensada. Então, isso já está sendo bastante discutido na neurociência,
nesse campo. Então, é importante a gente entender por que ele comprou da gente, né? E o que é que ele está atento? O que é que ele está tão atento hoje? Ele está preocupado se vai demorar a chegar quando eu estou vendo um restaurante. Uma das perguntas que mais aconteceu, por exemplo, no Dia dos Pais, eu estava conversando com uma pessoa do restaurante, Rosélia, a principal pergunta foi, vai demorar a chegar? E aí a gente teve que antecipar o atendimento para o Dia dos Pais, porque já não importava mais se chegava de 9 da manhã ou se chegava de meio-dia. Antigamente a gente não entregava às 9 no almoço, mas agora o pessoal não tem mais isso. Entrega às 9, importante que chegue, que eu boto para esquentar. Então, assim, é uma pergunta que o pessoal está bastante atento, porque o mundo virou delivery. Então, vai demorar a chegar, é uma pergunta que é importante considerar. É prático, ninguém está com paciência, a gente está num nível de estresse emocional, e aí os psicólogos, estudos apontando a questão da saúde mental fortemente impactado, não só em casos de depressão, de ansiedade, mas o fato da mudança repentina e não ser escolhida por nós, isso impacta a gente, querendo ou não. Então, a questão da praticidade, de não ter que pensar, me entrega, é fácil, principalmente quem está lidando com o WhatsApp, né? Hoje, por exemplo, eu fui fazer um teste para Covid, eu não estou com Covid, tá? Até onde eu sei, mas meus filhos estavam gripados, enfim, e eu adoro testes, eu adoro medicina, é uma coisa que se tiver exame, eu faço, eu adoro planilhas, tenho minhas classificações, dados eu adoro, então, assim, quem me conhece já sabe disso, e aí eu queria fazer o teste de Covid, e tive uma experiência com determinada empresa, que foi pelo WhatsApp, né, então, assim, minha nossa, é porque eu queria mesmo, mas assim, a lentidão, a demora, a praticidade, zero. Então, isso é importante, a gente está olhando muito isso. É gentil, a gente está no momento, a gente gosta brasileiro, a gente quer ser bem tratado. Então, a gente quer que as pessoas do outro lado tenham uma certa atenção. E aí, vamos destacar os principais cases, assim, ai, que fofa Netflix, ai, que fofo Nubank. Nada mais é do que gentileza, tem uma leveza no que fala, ninguém quer gente do lado que seja desagradável, deselegante, ninguém quer um robô, muitas vezes humano, fala que se é para ser robô, que seja um robô, mas uma pessoa humana, se eu virar um robô, é muito complicado. Então, essa questão da gentileza, ela conta muito. Então, Dia dos Namorados, eu acho que foi, eu nem lembro quem foi, mas enfim, foi uma loja daqui que aí a gerente estava me falando, acho que foi a Riachuelo, eu acho, não lembro, que ela estava me contando que, assim, o vendedor acaba virando, como é que é? Acaba virando consultor, e, tipo, acaba entrando na vida da pessoa, eu não vejo a minha namorada há muito tempo, eu nem sei como é que ela tá, não sei o que mais lá, tu acha que cabe isso, tu acha que, não sei, senhor, diga o que é que você quer, não dá para ser assim. E se me entende, né? Não tem coisa pior, e aí todo mundo passa por essa experiência de vocês tentar falar com a pessoa e a pessoa não entende o que você está falando. Então, isso cansa. Então, são 4 perguntas que elas afloraram ainda mais nessa pandemia e ela mexe com a questão do relacionamento com o cliente. A questão do omnichannel, né, considerar que isso é óbvio, virou cada vez mais óbvio que as pessoas estão nos diversos canais e não se irrite, não venha com o discurso de que, meu Deus, eu falei com a peste no WhatsApp, no e-mail é o mesmo cara falando, é isso mesmo. Ele vai usar o WhatsApp, ele vai usar o e-mail, vai no Reclame Aqui, vai na rede social. Mas eu já resolveu, mas ele vai usar todos os canais. Você que tem que encontrar uma forma de unificar a sua comunicação interna e saber que ele está nos diversos canais, mas ele não tem obrigação, não, de, olha, como eu já falei com você no WhatsApp, não vou mais em nenhum canal. Então, assim, isso é importante a gente também considerar. E ele muda, ele muda, as pessoas mudam, e elas podem mudar no mesmo dia de humor. Então, a gente está falando de pessoas, de gente. Então, assim, tem gente que não gosta de receber telefonemas, mas tem gente que adora receber telefonema. Cabe a você agora, através de instrumentos de pesquisa, de saber qual é o perfil desse cara. Gente, me espera 2 minutinhos aqui, só para ligar aqui, porque tá um calor. Pronto. Tudo tranquilo. E aí, voltando, eu nem sei onde eu estava.
Ah, certo. Então, assim, tem normas de etiquetas agora de tipo, só ligue quando você pergunta pelo WhatsApp se pode. Acho que todo mundo já passou por isso. Que as pessoas estão perguntando, posso ligar? Antigamente você ligava, era um hábito, você pegar o telefone e ligar. Hoje, para algumas pessoas, é falta de educação. Cara, o cara tá me ligando, nem perguntou se podia. Mas, assim, mas não, o telefone é meio... Então, assim, esses comportamentos, ficar atento a esses comportamentos faz parte da estratégia do relacionamento. E aí, só para reforçar mais essa questão do local, a gente não ter dúvida, será que ele mudou? E aí, utilizar de pesquisas para estar fazendo cada vez mais pesquisas para entender se essa mudança realmente aconteceu, para sair do será que ele mudou, para dizer ele realmente mudou, né? E aí, voltando quando a gente pensa nesse cliente, as diversas personas que podem ganhar novas segmentações. Tem a segmentação da região, que a gente é acostumado, né? Quando a gente faz, por exemplo, estratégia de relacionamento, a política faz isso muito bem. Ou seja, a demanda da zona do bairro, sei lá, da Bomba da Metério, é diferente da demanda de Boa Viagem. Tipos de consumo. Então, o que é que dentro de um mesmo negócio as pessoas consomem diferente, principalmente se eu tenho uma variedade enorme de produto. Por exemplo, e-commerce. Então, para o e-commerce, a gente tem que fazer 300 pessoas, 300 não, mas diversas pessoas, para entender e cruzar, às vezes, tipo de consumo. Gosto, né? O gosto da pessoa. Tem gente que gosta de camisa monocromática. Eu, por exemplo, eu odeio estampas. Tem uma coisa que eu detesto, é a tal da estampa. Então, assim, não me dê um presente com estampa, não gosto. Para mim, a cor ou é azul, ou é vermelho, ou é... Se eu estou vestindo alguma coisa com estampa, é porque eu ganhei. Tem gente que adora, que gosta. Então, assim, saber esse tipo de gosto faz com que eu tenha um tipo de relacionamento também diferente. Então, eu estou reforçando para vocês que o relacionamento com o cliente, na parte de pessoas, realmente passa quase em ser um psicólogo das pessoas, entender ele mais a fundo. E as suas relações, né? A relação que você pode ter com o cliente é uma, com o outro cliente é outra. Mas entender até onde você pode ir, onde é que você pode chegar. É a capacidade de olhar para um cliente e fazer uma análise quase que clínica. Esse cara é assim, assim, assado. Esse aqui dá para entrar com esse assunto, esse aqui eu não consigo falar sobre esse assunto. E isso a gente consegue colocar dentro de sistemas, e quando for atender essas pessoas, isso está claro. E aí vem a construção das personas. E aí eu trouxe essa como exemplo, porque a gente não pode só pensar em construir personas baseado na jornada dela de compra, mas entendendo primeiro quem é ela, né? No seu sentido pessoal, no seu sentido profissional, que conta muito, no seu tempo livre, o que é que ela faz no tempo livre? O que é que ela gosta? As necessidades que ela tem, os problemas que elas estão enfrentando, os produtos e a voz, né? Qual é o tipo de voz, qual é o tipo de conteúdo? Eu coloquei voz por conta do monitoramento de voz que está sendo cada vez mais frequente. Então, isso é entender as pessoas, isso é entender uma pessoa e construir uma persona para construir um relacionamento mais assertivo, né? E tudo isso que eu falei se transforma em dados, né? Então, a gente pode entender tudo isso a partir dos dados dessas pessoas, que vão virar personas, a gente vai construir aí inúmeras personas. E aí fazer campanhas cada vez mais assertivas, e não só campanhas, mas relacionamentos mais assertivos. Tem uma experiência que a gente viveu com um cliente da gente, a gente construiu, eram 5 personas, se eu não estou enganada, eram 5 personas, que foi um cruzamento de diversas coisas, assim, mas enfim, saíram 5 personas. Ó, a gente vai apostar aqui em 5 personas. Não dá para apostar em todo mundo, não, porque também tem isso. Eu posso ter um negócio que tem 10 tipos de cliente, mas eu vou apostar nesses 5. E aí, nem sei porque eu estava dizendo mais isso. Ah, já lembrei. Era que as pessoas que eram escolhidas para se relacionar com aquelas pessoas eram a partir de perfis que você, por exemplo, persona que gosta mais de game. E eu tinha um cara, um vendedor,
que tinha esse tipo de diálogo, ó, quando chegar caras desse tipo, tu vai conversar com ele. Persona que gostava mais de moda, e eu tinha uma pessoa na minha equipe que tinha mais esse papo, então eu fazia esses cruzamentos, para que cada vez mais eu aproxime o meu consultor, o meu vendedor, a minha pessoa de relacionamento, de relacionamento com o cliente, cada vez mais do perfil daquela pessoa. E aí a gente vai para um nomezinho que está todo mundo usando agora, está na maior moda, o tal da empatia. Então, a gente cria cada vez mais empatia nas pessoas. Minha gente, eu não tenho nada contra empatia, é porque me dá uma agonia quando o nome pega que todo mundo utiliza. E aí fica todo mundo falando de empatia, e aí vai me dando uma certa angústia. Mas o nome é esse mesmo. E aí, para finalizar ainda mais esse debate de pessoas, eu trouxe aqui um conceito que é muito explorado por Silvio Meira, que é a questão do digital. Que aí, quando ele explica que hoje não se pode considerar uma pessoa apenas nem só digital, nem só físico, nem só social. É quando se junta o físico, a dimensão física, que é o fato de você não vai deixar de comprar o café, você não vai transformar o biscoito numa questão digital, esse prazer do físico, ele não tem como sair, ele faz parte de uma dimensão nossa. O digital, que é a dimensão digital em si, ou seja, essa aproximação da gente estar aqui conversando hoje através de uma videoconferência, onde tem milhares de pessoas que eu não conheço e que eu estou conhecendo a partir de uma ferramenta, de uma plataforma digital, e o social, ou seja, houve alguma ação para que a gente se conectasse, vocês se interessaram pelo tema e a gente se encontrou. Então, é como se a persona ela tivesse 3 dimensões que a gente precisa olhar para essas dimensões para criar estratégias baseadas nesses 3 pilares. E aí eu encerro a parte de pessoas, ou seja, que tipo de pessoa, que entendimento a gente precisa ter para discutir relacionamento com o cliente no conceito de pessoas. E aí vamos olhar um pouco para a marca, né? A gente olhou para o outro, agora vamos olhar para a gente. Tá tudo bem até agora? Tá tudo certo? Tá sim, Rosário. Tá. Marca, socorro, se eu cair, tu me avisa, porque não dá para ver aqui não, tá? Aí tu dá uma ligada que eu não tô olhando pro WhatsApp, não. Marcas, vamos pensar na gente agora. Eu sou atrativo? Primeira pergunta. Então, assim, querendo ou não, a gente está na sociedade do espetáculo, na sociedade que exige atração, uma sociedade que a gente precisa atrair as pessoas de alguma forma, né? Seja lá de que forma for, mas a gente precisa ser atrativo. Não dá para a gente pensar em relacionamento com o cliente e a gente não ser atrativo. É muito complicado essa só algumas marcas que, assim, elas fazem parte de um monopólio, por exemplo, água. A Compesa ela deveria se preocupar com o valor de marca, obviamente, dela, mas não tem saída. A Compesa é a Compesa. Então, mas existem outras marcas que não fazem parte de um monopólio e a gente precisa tornar elas atrativas. E aí, eu coloquei o exemplo, obviamente, da Coca-Cola, porque além de a gente ter trabalhado muito tempo com a Coca, tenho uma relação, eu ainda tomo muita Coca-Cola e não consigo me livrar da Coca-Cola, e ela é o exemplo da Felicidade, a L'Oréal, a Harley Davidson. Olha, eu não sei andar de moto, mas eu sou apaixonada pela estratégia de marketing da Harley Davidson, já me deu um prejuízo altíssimo, eu acho que quase algumas pessoas que me conhecem sabem dessa história. Eu dirijo super mal, pessimamente, minha carteira, quando não tinha Covid, ela sempre estava no limite, porque eu batia com frequência. E eu bati numa Harley Davidson porque eu fiquei olhando para a Harley Davidson, me admirando, porque ela brilhava tanto. E, assim, é apaixonante, assim, a comunidade Harley Davidson, como eles são diferentes, assim, como eles estão dentro de um contexto de uma comunidade. A Nespresso, né, é outra. Então, assim, o valor de marca, ela conta muito. E aí é que o casamento acontece com a área de relacionamento do cliente. Então, assim, não dá, do mesmo jeito hoje que o marketing não dá mais para ficar separado de vendas,
ele não dá para ficar distante da área de relacionamento com o cliente, porque tanto o relacionamento do cliente precisa do marketing, como o marketing precisa do relacionamento com o cliente. E aí, quando você vai falar de marca, todo mundo que está aqui, eu acredito que ouviu falar sobre a polêmica em relação à Tami com a Natura, né? E isso foi uma jogada, na minha concepção, muito assertiva, porque rendeu muitas discussões, e esse era o propósito da marca. A bolsa subiu, se conseguiu o que queria, e cada vez mais a gente está no momento que as marcas estão sendo exigidas de se posicionarem, de saírem, dizerem para onde, de que lado elas estão, que tribo você pertence. E isso é uma coisa muito antiga, né? Na verdade, Jesus Cristo, né, foi um dos primeiros a dizer aí no mundo que você não agrada a todo mundo. E aí, essa história de que, meu público é todo mundo, terrível, saia, vai embora, show, tchau. Então, assim, não existe isso. E cada vez mais, e com essa pandemia, isso se acelerou. Então, as pessoas querem saber qual é o seu posicionamento. As pessoas querem saber o que é que, por que você veio? A sua marca veio ajudar em quê? A sua marca está contribuindo com o quê nesse mundo? Então, isso é importante cada vez mais ficar atento, e isso vai bater no relacionamento com o cliente. Vai bater, porque se a campanha do branding, por exemplo, for preconceituosa, vai ter gente lá reclamando. Se a campanha entrou na questão política, vai ter gente reclamando. Então, assim, tudo vai bater uma coisa na outra. Saber que você é importante para mim. Então, a Amazon Prime é o principal exemplo, assim, você saber que você é Prime, você saber que, poxa, os produtos chegam antes para mim, o frete é grátis. Pode nem ser, mas assim, só me dizer que tá massa. Então, saber que eu sou importante para aquela marca, isso é uma das principais estratégias que está se tendo e está mexendo muito no relacionamento com o cliente. Facilitar a vida das pessoas, poxa, só num clique e está tudo pronto. Então, assim, como é que eu facilito, enquanto marca, a vida das pessoas? E isso conta muito nesse relacionamento, cada vez mais. Ser prático, faz só isso aqui e está tudo resolvido. A obsessão por ele, não pela concorrência. Então, quando você chega numa empresa que você vê que ela está completamente orientada a olhar o que a concorrência faz, é a peste do benchmark. Fez o benchmark, vamos fazer, a concorrência fez, a gente vai fazer. Rapaz, a gente já tinha dado uma ideia anterior a isso, e a gente só vai fazer agora porque a concorrência fez. Não, porque a concorrência fez, a gente tem que fazer também. Então, assim, isso está acabando muito em várias empresas, que é o risco de inovar, que é o risco de fazer diferente e não fazer porque o outro está fazendo. Então, é você ter uma obsessão pelo seu cliente e não pela sua concorrência. Até porque a concorrência hoje, ela não está mais pautada só no seu segmento. Ou seja, eu não só concorro com, sei lá, eu faço coxinha. Eu não só concorro com outras coxinhas, eu concorro com sanduíche, eu concorro com guaraná, eu concorro com suco, com a água. Então, essa obsessão por conhecer seu cliente, saber o que ele quer, ela precisa ser maior do que uma obsessão pela concorrência. E aí a gente fecha as preocupações em relação à marca. E aí, no campo da experiência, eu disse que ia falar de 3 pilares, não é isso? Na hora do relacionamento, ou seja, eu pensei no outro, eu pensei em mim, e agora eu vou pensar sobre a experiência. Porque a experiência, e aí eu achei essa imagem muito legal que eu recebi ontem, que era das gaivotas, né? Porque as gaivotas, geralmente, elas vão atrás da comida. E elas não estão mais atrás da comida, elas estão ali atrás da experiência de tirar foto. Então, é uma mudança até nas gaivotas, ou seja, a experiência de ser instagramável, de tirar foto, foi maior do que irem atrás das comidas das pessoas. E eu achei que isso disse muita coisa. Não sei se vocês acharam, mas eu achei super legal. E aí, a grande questão é como é que você está cuidando dessa experiência. Que experiência é essa que você está dando para o seu cliente? Né? A experiência, ela é mais forte, às vezes, do que o próprio ato da compra. Né? Dizem aí, eu não sei quem foi que disse, algum teórico disse, que eu achei bem legal o gráfico, que era o tempo, vou fazer uma viagem, né? O tempo de felicidade, que pena que eu não sei quem foi que disse, mas enfim, o tempo da felicidade que eu tenho, se você for botar no gráfico,
de estar preparando a viagem, fazendo o roteiro, e quando eu chego na viagem em si, esse tempo de preparação, ele é maior, muitas vezes, do que a própria viagem em si. Então, a experiência, ela está tanto desde o início até a consolidação e até o pós, porque vem as fotografias, as memórias. E aí, como é que você está pensando essa experiência? E aí, essa pesquisa da Adobe mostrou que para esse ano, a experiência, né, a customização da experiência, ela vai ultrapassar para os clientes de importância em relação ao marketing, aos dados, ao videomarketing ou ao social. Ou seja, o cliente, ele vai estar mais preocupado, as empresas vão estar mais preocupadas em estar criando experiências do que necessariamente estar criando o marketing em si e a questão de orientação aos dados. Então, assim, a experiência, ela realmente vem aí como uma das principais preocupações que a gente tem, né? Esse outro estudo apontando também que a balança entre o cliente pesar o preço e o produto vai sair e a experiência vai se tornar maior, ou seja, eu não vou mais me preocupar em relação necessariamente a preço e produto se eu tiver uma boa experiência. Algumas marcas sofrem muito com isso, assim, quando a gente vai fazer pesquisa de imagem de marca, e aí vai ver lá, quando vai ver as principais interações dos usuários com a marca, tem lá preço e produto. Preço e produto. Rapaz, ninguém está preocupado com a experiência que eu estou proporcionando. Então, assim, isso é uma coisa que é o sonho da marca virar, né? Você vir para mim para viver uma experiência comigo, não porque conta só do meu preço. E aí, essa questão da experiência na evolução do canal online, o professor Roberto Madruga explica muito bem que a gente teve uma experiência a gente teve os call centers aí na década de 90, 2000 vieram os e-mails, 2010 os múltiplos canais, vem o Omnichannel, né, em 2016, e aí vem o desafio, e aqui é 2019, tá 2016, mas é 2019, a personalização. Ou seja, como é que eu vou sair de uma evolução que os canais sempre foram canais, veja, call center, e-mail, é o canal em si, para criar uma experiência de personalizar algo que nunca foi personalizado. E aí, foi uma relação de ódio que foi crescendo e se desenvolvendo. Eu sempre brinco, é uma música isso, não sei se todo mundo conhece essa música, mas a relação de ódio da gente com call center, com relacionamento com o cliente, com saque, ela só cresce, né? Quando a gente tem uma experiência boa, a gente até estranha, mas assim, quando o telefone já toca e você não sabe quem é, lá vem esses pestes, assim, já tem um ódio gratuito em relação a isso. Aconteceu alguma coisa ou não? Tem um negócio chamando aqui, tá tudo certo, né? Não, é porque tem pessoas entrando, a gente tá liberando. Pode ficar tranquilo. Tá. Eita, até 8 horas, né? Eu só tenho 20 minutos, mas vai dar tempo. E aí, minha gente, apareceu uma coisa, olha para cá, né? A gente pensava dessa forma linear, certo? Quando se ia se relacionar com o cliente. Qual canal, qual o melhor canal, pererê, parará. A gente veio para aqui agora. E agora as letrinhas. É o Customer Experience, ou seja, a experiência do consumidor. E aí a gente tem 3 ciências para ajudar isso. Uma é a experiência que você proporciona à marca, ou seja, a força da marca dentro da própria empresa, né? Tornar também os funcionários com uma boa experiência, porque os funcionários também são clientes. Então, como é que a gente trabalha isso? A experiência do usuário, que é como é que você vai ser mais amigável, a navegação vai ser mais legal, e a jornada de consumo. Ou seja, tudo isso agora tem a ver em construir essa experiência. E aí, a experiência que antes era só pensada na pré-compra, ela segue até o pós-venda, que hoje é o grande calo das empresas, como é que eu vou fazer o meu pós-venda? Como é que eu vou pensar esse pós-venda? Como é que eu vou conseguir nutrir essa pessoa que já comprou e que continua? Então, eu preciso ter uma experiência também de pós-venda.
E essa experiência passa pela conquista, né? A conquista que a gente fez lá no passado, ou seja, a pessoa experimentou recentemente, a energização que a gente chama, ou seja, ela já me conheceu, ela já experimentou, mas como é que eu vou dar um gás para que ela continue animada comigo? Ou seja, como é que eu vou conseguir manter vocês aqui até mais de 20 minutos, fidelizar vocês, ou seja, como é que eu vou ter estratégias para que vocês possam depois continuar conversando comigo? Se teve algum estresse, alguém não gostou, como é que eu vou conseguir reconquistar essa pessoa? E recuperar, como é que eu vou ter um esforço para recuperar novos atrativos? Então, a experiência ela é muito mais complexa, ela passa por essas diversas nuances. E aí, algumas pessoas dividem dessa forma que eu falei, ou na forma de antes da compra, durante a compra e depois da compra. Ou seja, são ápices durante a experiência, que tem empresa que diz, eu não tenho estrutura para fazer os 3, eu vou me focar no antes. Tem gente, eu vou me focar no durante. Não, eu vou me focar no depois. Então, isso pode ser também equalizado, dependendo da sua estrutura, digamos assim. O que não pode ser, e nem a gente pode chamar de experiência, pelo amor de Jesus, é dizer que desconto eu estou fazendo... qual foi a tua experiência? Desconto. 15% de desconto a gente deu. A experiência que a gente trouxe para nossos clientes foi o desconto. Não é uma experiência. Programa de fidelidade e relacionamento também não é experiência, é uma estratégia. É uma estratégia de relacionamento, de fidelização, mas não é uma experiência. E concurso nunca foi uma experiência. Nunca. Então, assim, nunca digam a ninguém, fiz um concurso, 10 mil pessoas no meu negócio aumentou lá, causei uma experiência fantástica para os meus clientes. Nunca. Então, esqueçam. Nunca diga que concurso foi uma experiência. E aí, quando a gente vai estudar as recentes experiências, né, que deram certo, a gente percebe que muita experiência é fortemente agregada ao local. Ou seja, é entender aquele público local e criar uma experiência para aquilo. Eu vou dar um exemplo bem antigo, mas é um exemplo bem interessante da Coca-Cola. Época de Copa. Não sei se vocês lembram. Copa, as FanFest, né? A Coca, ela se remodela a cada local para fazer as festas específicas quando é o jogo da Copa do Mundo. Ela cria uma experiência diferente, apesar do tema ser o mesmo, é Copa do Mundo, mas cada cidade tem uma estratégia diferente. Eu crio uma estratégia diferente a partir do local da cidade, a partir do interesse das pessoas, porque é mais fácil. A experiência hoje do WhatsApp, então as pessoas quando falam de experiência em época de pandemia, elas falam do WhatsApp, meu Deus, como fui bem recebida, como foi rápido, como ela entendeu, como funcionou, funcionou, como eu paguei, foi prático. Então o WhatsApp se tornou hoje um senhor de experiência, né? E respeitando a diversidade, né? Tem gente que é menos capacitada, tem gente que é mais capacitada, então é importante a gente entender essa diversidade de níveis das pessoas para poder proporcionar uma melhor experiência. Porque, deixa eu voltar a esse ponto. Por exemplo, criar uma experiência virtual com pessoas que não têm habilidade, por exemplo, no Zoom, né? Por que a gente, enquanto Lefil, não faz eventos no Zoom? Nem todo mundo tem habilidade com o Zoom. 3 clientes da gente, por exemplo, eles não tinham habilidade com o Zoom. E aí, em vez de você causar uma experiência, você causa um constrangimento. Então, esse cuidado é muito delicado. Então, é causar uma experiência onde a gente tem que olhar para essa diversidade e fazer com que todos se sintam incluídos, né? Nem a Constituição brasileira trata as pessoas iguais, né? As pessoas não são... Esse negócio de que todos são iguais não existe. Não é. Criança, criança, adulto, adulto, índio é índio, quilombola, quilombola, negro, todos têm suas diferenças. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa concepção. E aí, para finalizar, a gente falou aí de pessoas, falou de marca, falou de experiência, mas quem é que vai dentro da empresa tomar conta de tudo isso, ou seja, linkar todos esses pontos? E aí, vem cá tu, vem cá tu, vem cá tu. Tu que cuida de experiência, tu que é do marketing e tu que é do relacionamento, vem cá. E esse ser, com a graça de Deus, começou a surgir cada vez com mais força.
que é o Customer Success. Então, começaram a surgir profissionais dentro das empresas, essa área começou a crescer, que é aquela pessoa que é a voz do cliente dentro da empresa. Ele vai olhar o cliente, ele é o cliente dentro da empresa. Lincoln Murphy é o principal, para mim, teórico sobre isso, tá? Vocês podem ler o livro dele, né? Não sei se todo mundo está vendo esse livro aqui, que tem muita coisa do que eu vou falar agora. Então, ele trouxe, né? O sucesso do cliente é quando seus clientes alcançam os resultados desejados, através de interações com sua empresa. Ele conseguiu atingir o resultado dele, porque teve alguns momentos com a gente. Então, essa área linda, maravilhosa, está começando a ser bem valorizada, muitos profissionais surgindo em relação a isso, e ele que vai juntar e cuidar de tudo isso. E o que a gente quer, né? Afinal de contas, nessa área do Customer Success, a gente quer aumentar o consumo dos nossos produtos, porque a gente está falando de vendas, a gente não está falando de filantropia, a gente está fazendo tudo isso porque a gente quer vender mais, e a gente vai aumentar o consumo dos nossos produtos e vai aumentar a evasão, diminuir a evasão, porque dá um trabalho danado perder cliente e reconquistar. Então, é mais fácil a gente vender para o próprio cliente do que a gente, às vezes, se esforçar para ir para um cliente que a gente ainda não atingiu. Uma coisa não desmerece a outra, mas, assim, já é comprovado em diversas... eu não vou entrar nessa parte de vendas, porque isso cabe à minha irmã que está aqui, e ela fala isso diariamente. E eu escuto isso diariamente, porque eu sou a pessoa responsável pelo relacionamento com os clientes, e eu esqueci, da importância de cuidar dos clientes, do esforço do aumento de faturamento quando você cuida melhor dos clientes do que olhar para fora para procurar novas oportunidades. Todo mundo aí? Está acabando, mas está todo mundo aí, né? Oi? Sim! Tá ok. Sim, estamos aqui. Que coisa boa. Foi Pablo que falou, foi? Não, foi o Gabriel. Tá. Então, vamos lá. Algumas leis. Nesse livro que eu mostrei, tem algumas leis que eu queria trazer para vocês. E aí, quem já leu, me perdoe. Primeiro, vai vender para o cliente certo. Minha gente, tem cliente que tem que ser demitido. Não funciona. Ele tem o risco de prejudicar mais a empresa do que agregar. Então, cliente errado desvia, tanto pode desviar do seu foco de negócio, como colocar a sua equipe para ter um trabalho a mais, não tem a rentabilidade, como ele pode prejudicar, enfim, eu estou falando até em termos de produto, se você vender para um tipo de segmento de cliente que não vai comprar aquilo de você, então, cliente errado é complicado, e o cliente certo é aquele parceiro crítico, e eu gostei muito desse parceiro crítico, porque, por exemplo, enquanto Lefield, há 12 anos eu atendo clientes e eu aprendo muito com meus clientes. Assim, é uma área que eu não gosto, não sairia, não me sinto confortável em sair de atendimento, porque eu gosto do dia a dia, eu gosto de escutar a crítica, do desafio de dizer como é que funciona isso se você não saber ir atrás. Esse tipo de cliente, em vez de a gente ficar chateado, ele é fundamental para o crescimento da gente. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma empresa grande e tem uma estrutura grande, a área do cliente não tem, às vezes, essa sensibilidade da quantidade de insights que o cliente está dando para a gente. Às vezes, a gente está com ideias valiosas que o cliente está dando para a gente e a área de relacionamento não passa isso. Por isso que a área de Customer Success, ela vai estar linkada com a área de relacionamento, para quando olhar os relatórios, ela entender que aquilo tem uma oportunidade que está sendo gerada. Porque é negócio. Saque é negócio. O cara tá me dizendo, tu estás com um problema aqui. Eu não preciso pagar ninguém, não. Ele tá me dizendo de graça, assim, faz isso. E eu não faço nada. Ou então ele tá me dando uma ideia, tu poderia apresentar isso. E eu não faço nada com isso, porque eu não tenho gente dentro do relacionamento com o cliente que tem um olhar de negócio. Então, quando a gente está atuando em algumas áreas de relacionamento com o cliente, a gente sempre sugere que precisa ter gente com olhar de negócio, para entender essa nuance. A segunda tendência que ele coloca, que é cliente e fornecedor se afastar igual a dois barcos. Dois barcos saíram juntos,
e no decorrer do processo, de 1 ano, 2 anos, a relação começa a esfriar, eu, dono, já não vou mais atender, o atendimento já está cansado daquela ladainha, ou eu já sei como funciona aquele público, ou aquela conversa, eu já sei como é que é, mas esse cliente é assim mesmo, começa a se distanciar. Então, é sempre importante a gente fazer rodízios de pessoas que estão pensando, que estão atendendo o cliente, que estão se relacionando com o cliente, para que não vire uma relação distante. Ou seja, eu estou aqui porque é o jeito, você está aí porque é o jeito e está tudo certo. Isso já é comprovado nesse livro, tá? Não sou eu que estou dizendo. E isso a gente percebe bastante. Os clientes querem que você seja bem-sucedido, que os torne bem-sucedido. Não adianta a gente vir dizer, rapaz, mas esse problema do controle remoto que quebrou foi dele. Ele que fez errado. Não adianta. A culpa sempre vai ser sua. A culpa sempre vai ser da empresa. A culpa sempre vai ser do serviço. Vai ser sempre do produto. Então, assim, ajude ele a entender que o problema... Teve até um rapaz recentemente que a gente deu uma mentoria para algumas empresas. Ele estava falando que ninguém entende que quando você... O vidro do banheiro, o espelho do banheiro, deu um problema lá e o cliente disse que foi ele que colocou mal. E, na verdade, foi um cara que foi botar veneno, detetizou a casa e aí encontrou uma brecha no espelho e botou a detetização lá. Eu não sabia que isso fazia com que causasse não sei o que, mas lá o espelho ficasse fofo. Eu, por exemplo, não sabia disso. E aí a reclamação para essa empresa foi que ele instalou mal. E ele, chateadíssimo, não instalei, não foi não. Rapaz, vamos lá, vai lá conversar com o cara. Chegando lá, quando fez a visita, ele disse, eu vim, vou trocar, mas o problema não foi meu, não. Foi porque tu fizesse isso e isso errado. Vê que experiência retada. Então, assim, meça também o sucesso dele. Se você não mede, e se ele não mede, pronto, ninguém tem sucesso. Então, assim, é importante para você que está na área de relacionamento saber o que é sucesso para o seu cliente. Porque se nem ele sabe, você não sabe, pronto, aí lascou. Então, isso é muito importante, essa medição do sucesso é muito importante. A gente, na área de marketing, sofre muito disso, porque a gente marketing precisa medir sucesso também, ter suas métricas específicas, para poder a gente dizer, tá vendo como deu certo? Então, assim, isso é uma regra para qualquer tipo de relacionamento com o cliente. Monitorar a saúde, ou seja, ele está feliz, ele está renovando, teve um pequeno estresse ali, teve uma reclamação que a gente recebeu, mas foi besteira. Nada é besteira. Então, assim, nada pode ser desconsiderado, porque, às vezes, é uma palavra no relacionamento do saque, é uma palavrinha que ali tem um monte de coisa escondida. Então, assim, é importante isso. Alinhamento de expectativa. Isso é fundamental para a sua saúde em relação ao cliente. Ou seja, você vai comprar tal produto ou tal serviço. Olha, isso é muito usado no e-commerce na história das avaliações, né? As avaliações nasceram disso, né? As recomendações das pessoas também, que é tipo, eu estou dizendo para você que esse produto não presta, outras pessoas disseram que não presta, ou então dizendo que presta, que ele serve para isso, que ele não serve para aquilo. Você está comprando, está sabendo disso, meu filho? Estou sabendo. Então, assim, isso é muito importante, seja no serviço, ou seja no produto, esse alinhamento de expectativa, porque se isso não é bem feito, acaba desaguando em conflitos. A melhor coisa que esse livro poderia dizer ao mundo é que não é mais possível lealdade com relacionamento pessoal, e isso, para mim, é fantástico. O olho no olho é lindo, o cafezinho é maravilhoso, as amizades são lindas, as indicações são perfeitas, mas elas não estão mais se sustentando. Então, a época de comprar porque é a loja do meu amigo, ou vou ter tal consultoria ou assessoria porque é amigo do amigo do amigo, porque o sobrinho mandou o primo, e as relações acontecem, essa era está acabando. E algumas pessoas dizem que ela acabou definitivamente com a pandemia, porque não tem mais esse oba-oba que se tinha nessas questões, e que o relacionamento com o cliente sofria bastante, porque a lealdade, às vezes, é com quem indica, às vezes é com quem está comprando, e não na hora que está falando com o relacionamento com o cliente.
Então, e além de outras coisas, quem é aqui da área de relacionamento com o cliente vai entender o que eu estou falando. Fulaninho quebrou o produto, A quebrou o produto, B quebrou o produto. A é amigo do filho do dono, e B é ninguém. A não, troca o dele, ele é amigo, ele é não sei o que mais lá. A vai na rede social e diz, mas essa empresa quebrou meu produto, eu troquei. Aí o outro B diz, o meu também quebrou e não trocou. E aí? Então, isso é muito importante a gente colocar e considerar nesse momento. Considerar que seu produto é único, é diferencial, escalável, isso é bem interessante. Quando a gente pensar em produto ou serviço, a gente pensar na lógica que não é para a gente, não é para agradar a gente. Eu vou dar um exemplo prático do meu, literalmente meu. 8:05, mas está bem no finalzinho. A gente, assim, eu sou apaixonada por dados, eu nasci no digital, analisando dados para poder entender o comportamento das pessoas. Essa é a área que eu sou apaixonada. E eu ficava muito triste, porque a gente passava horas na Lefil fazendo relatórios de 100 páginas para ninguém ler. E isso, assim, me incomodava, mas, assim, essa relação, eu dei um exemplo meu para dizer, assim, que o produto e o serviço é feito para o outro que tem que gostar do seu o diferencial, quem tem que ver é o outro, não sou eu. E para isso que servem as pesquisas e a conversa com o cliente. Então, às vezes, o diferencial do cliente, por exemplo, na Sky, o diferencial para o cliente foi a cor do controle remoto, que não era preto, era rosa. Então, assim, o diferencial do produto é importante que a gente observe o que ele está dizendo, do que a gente achar que esse é o diferencial. A gente pode até achar que legal isso, mas é importante validar com ele. E entender que o compromisso de relacionamento com o cliente é de toda a empresa. Ou seja, se o Customer Success não coloca como um valor que toda empresa está responsável pelo atendimento, pelo relacionamento com o cliente, não funciona. Porque eu vou precisar de um departamento avance e ele burocratiza. Ele não vai fazer com que eu seja mais ágil. Eu vou precisar que a área X entregue tal coisa, ela não entrega, porque ela não está nem aí para o cliente. Então, é essa história de que só quem está responsável pelo atendimento, pelo relacionamento com o cliente, é o pessoal de relacionamento, não funciona. A gente está ali representando a empresa, mas eu preciso que toda a empresa seja comprometida com isso. Senão quebra o meu processo. E 8, isso não está no livro, mas eu estou colocando, que é a oportunidade de acolher os insatisfeitos, a capacidade de escutar o cliente. A internet, ela proporcionou a gente o monitoramento, escutar de forma gratuita as pessoas falando sobre a gente, sobre nossas marcas. Então, a gente escutar isso e transformar isso em nova oportunidade é fantástico para a área de relacionamento com o cliente. Entender esse comportamento dia a dia e saber como o fulaninho funciona é fantástico. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu fico lembrando dos casos que a gente já passou. A gente fez era cliente aí X, enfim, era uma propaganda de era um negócio aí que a pessoa ia ganhar um caderno. E o caderno era de Luan Santana, veja. Que para mim, Luan Santana não representava nada. Mas eu sei que esse negócio atrasou, não se conseguiu entregar no prazo. E essa pessoa passou a noite chateada, ligando. Então, para mim, aquilo ali não representava nada, mas para aquela pessoa representava muito, porque aquela pessoa tinha uma história com o Luan Santana, enfim, tinha todo um contexto nisso tudo. Então, é importante essa escutar no sentido de ouvir, não é só ouvir, deixar para lá, mas escutar e transformar aquilo em relatório e em oportunidades. Então, quando a gente vai olhar para o cliente, a gente tem que entender desde motivar ele na pré-venda, continuar motivando na execução e criar novas motivações na pós-venda. É motivar o tempo todo. Então, a motivação, ela perpassa toda a nossa área de Customer Success. Eu vou estar pensando em todo o tempo o sucesso dele, como está motivando ele a continuar comigo. E aí, para encerrar, a gente vem o case do Nubank, né? O Nubank, nada mais quando a gente vai conversar com ele, quando vai falar do case com o Nubank, a primeira coisa que as pessoas falam é:
mas ele é maravilhoso. Os pilares do Nubank é simples, humano, amigável, prestativo e educado. E qual é a principal atitude que ele define com seus funcionários? Antecipar e resolver problema, construir conexões e emocionar ser expert. Ou seja, é você gostar de atender as pessoas, é você antecipar problema. Você já sabe que o problema vai acontecer, não espera, resolve. Isso faz parte de relacionamento com o cliente. Eu já sei que aquilo vai dar errado, mas eu fico calada para ver se o cara vai dizer alguma coisa. Eu lancei um produto e sei que tem um problema. Não, mas vamos ver se o pessoal percebe. É confusão na certa. Eu sei que aquilo ali vai dar errado. Eu tenho uma campanha que eu sei que tem um ponto que é crítico. Não, mas vamos ver se todo mundo vai perceber isso. Percebe. Então, é se antecipar a isso. Isso é o mais simples possível. Então, a grande estratégia que algumas pessoas comentam é que quanto mais simples eu sou, mais básico eu sou, mais assertiva a gente tem chance, é a chance de acertar. A Netflix é o principal case que é aí de relacionamento. Por quê? Por causa dos dados. Ela sabe o que eu estou acessando, ela sabe quanto tempo eu estou acessando, ela sabe o que eu gosto, ela sabe o que eu não gosto, ela sabe o meu horário, ela sabe tudo da minha vida. Obviamente, é mais fácil conversar comigo. Então, volto lá para aquele ponto que a gente estava discutindo sobre os dados e entender das pessoas. Se eu sei quem você é, o que você gosta, e como é que você se comporta no mundo, meu relacionamento com você vai ser muito mais fácil, porque eu vou saber o que agrada a você e o que não agrada. E aí, para finalizar, obviamente, para poder construir essas estratégias, a gente precisa de várias ferramentas, não é uma só. Então, a gente tem ferramentas de CRM, que aí é Salesforce e a RD Station, está aí no mercado há muito tempo, e são ferramentas que a gente usa, que a gente gosta. Tem ferramentas específicas de Customer Sources, que é a Lana, que é uma ferramenta ideal também, trabalha essas jornadas que eu conversei com vocês, esse passo a passo, esse CRM, esse detalhamento de personalização de cada cliente. Isso mexe com embalde, então a estratégia de embalde marketing precisa de persona segmentada, precisa de entender a régua de relacionamento de cada cliente, e plataformas como a Zendesk, que também vai ajudar a gente a estar construindo toda essa estratificação. O que essas plataformas têm em comum? Elas conseguem conversar entre elas e elas conseguem me dar toda a jornada, cada um da sua forma, e estratificar cada vez mais, para que eu conheça cada vez mais as pessoas com as quais eu estou me relacionando. E aí, para encerrar, tem essa fala de Sara, da diretora executiva da Stanford da School, que ela diz que em tempos de grande incerteza, a habilidade mais crítica é ser capaz de se adaptar conforme as condições mudam. Então, assim, a gente está dizendo isso hoje, mas amanhã pode ser outra coisa. Mas o mais interessante nessa área de relacionamento com o cliente é a gente saber que a gente está lidando com pessoas e que pessoas mudam de acordo com o seu contexto familiar, contexto social, contexto econômico. E se a gente conseguir olhar desse jeito, a gente vai ser muito mais assertivo e ter muito mais resultados. É isso. Nosso próximo encontro vai ser sobre jornada do cliente, vai ser com César Cavalcante da Orbe, que é um mestre em construção de jornada, ou seja, o que é construir jornada, que está todo mundo falando. Então, a ideia da gente é explicar essa construção, passo a passo da construção de uma jornada do cliente. Agradeço aí quem ficou até o fim. Esse era o nosso recado hoje. A ideia era passar 40 minutos rapidinho, falando sobre como a gente enxerga o relacionamento com o cliente no campo mais da estratégia e contribuir cada vez mais com esse debate. Obrigada, Rosário, aí pela sua contribuição maravilhosa. Todo mundo aqui no chat, você não viu, tá? Para aí tua apresentação, mas aí você está vendo as palminhas. Foi ótimo, obrigada. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, faça no chat, ou se quiser abrir o microfone também, a gente tem aí mais uns 5 minutinhos. É assim mesmo, a gente promete as coisas na Lefil, entrega mais ainda, a gente passou aí 15 minutos quase, e a gente espera vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira colocar. Se alguém quiser abrir o microfone e falar por aqui no chat. Acho que não, né? Então, tá. A gente se encontra, tá, joia? Na próxima quinta-feira, para falar sobre jornada. Quem já está inscrito, o link é o mesmo.
é só entrar. E aí, quem puder também compartilhar, eu peço para vocês compartilharem mais a landing page onde vocês se inscreveram, para que a gente possa iniciar esse relacionamento que a gente iniciou aqui com vocês, com outras pessoas também. E é isso, quem quiser continuar com a gente iniciou somente uma conversa, onde a gente vai ter aí muitas informações, muitas coisas que a LFU vai enviar para vocês que estão aí construindo esse relacionamento, que aceitaram, né, fazer esse relacionamento com a gente. E acho que é isso. Rosário, você quer finalizar? Eu só tenho a agradecer esse momento. Adoro conversar com as pessoas. Essas masterclasses estão sendo para a gente realmente compartilhar o conhecimento que a gente tem, trocar com vocês. E é isso. Foi muito bom ver gente que eu não via há muito tempo aqui, mas vendo de forma online, já deu para matar um pouquinho a saudade. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima.